tarde a todos. Que dia lindo, não é? E que bom que vocês vieram nesse dia lindo, né? Alimentar a alma para depois a gente aproveitar o dia lindo lá fora, né? Que bom. O tema que nos foi pedido hoje, a Norma, eu estava hoje falando que a Norma fala assim, qual o tema que você quer fazer? Algumas vezes eu tenho, mas a maioria das vezes assim, me fala o tema. Eu prefiro, me fala. E ela, você faria isso? Eu falei, hã? Ela falou assim, migalhas. Migalhas? Ela falou, migalha. Aí ela falou assim, migalha como o texto da Memei. E Memei tem 2 textos sobre migalha. Eu falei, eu nunca li. Eu vou ler. Também não, né? Eu falei, vou ler. Aí li, e ela falou assim, e você pode fazer assim, pode. Eu falei assim, mas o texto dela, a oração da migalha, é tão lindo e abrange tantas coisas do Evangelho. E no Evangelho, na verdade, a gente tem a poesia de Jesus nos falando das migalhas, das coisas que estão caindo, talvez de uma mesa farta. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de você, fazer vamos imaginar, tá? Imagine que você está sentado num dia de domingo, numa mesa farta de domingo na família, talvez não aqui, lembra lá no Brasil, né? Fecha. Pessoas, a mesa farta, amigos, famílias, pessoas rindo, falando, conversando, comida boa, farta, né? E dessa mesa caem algumas migalhas. Vamos pensar, migalhas são quase invisíveis. Quem iria acolher essas migalhas? Será que a gente, de propósito, iríamos ofertar essas migalhas a outras pessoas? Abram os olhos, e é justamente das migalhas que nós vamos falar, dessas migalhas, que é uma coisa que não é o pouco, a gente não vai falar da migalha que é aquilo que é muito pequeno, é insuficiente, não, mas a gente vai falar da migalha que é essencial, a migalha que transforma, aquela pequena migalha que faz a diferença na nossa vida e na vida dos outros, quando nós ofertamos. Então, a gente vai falar dessa oração da migalha, que é lindo, porque é a migalha falando para a gente, né? Então, começar para a gente ter uma noção, mas a gente vai falar dela lá na frente, um pouquinho. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que este alguém recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quer dizer, a migalha da caridade, a pequena coisa que a gente possa oferecer, não é? Não a grande coisa. Então eu vou ter aqui, olha a migalha, não é o pão inteiro, é uma coisinha pequena, não é? Então aqui é a pergunta central, né? Dessa mesa, quem vê, quem a precisa, quem pode oferecê-la, né? O que você tem deixado cair da sua mesa e não tem oferecido aos outros? Porque se caiu da mesa é porque ficou farta, não é? O que você tem que é farto na sua vida e que você não está oferecendo ao outro? Essas são as perguntas, né? Então a migalha não é pouco no que a gente vai falar, é eterna, é transformadora, ela é essencial. E aí a referência lá em Kardec, no livro do Evangelho segundo os Espiritismos, do Espiritismo, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, que é verdade, não é? Aí outro dia eu comentei com um amigo meu que a gente está vivendo numa coisa tão esquisita de tantos milionários, trilionários e a fome correndo na África. Eu sei porque a gente tem programa do Faith in Children e o campo de refugiados de Zaleca, e a fome está tomando todo mundo. A gente está com 180 pessoas lá no campo,
a idéticos que não tem comida para tomar o remédio. Tem o remédio, mas não tem comida para tomar o remédio. Então é assim, a Angelita, que é da Fraternidade Sem Fronteiras, estava na África agora, ela falou, Vanessa, a coisa está pegando, a fome. E aí a gente vê os bilionários, o pessoal jogando dinheiro. Aí eu falo, meu Deus, não sabem eles que a vida... Eu vi uma palestra do Haroldo outro dia que falava assim, ele falou, Deus não está preocupado com o seu conforto, Ele está preocupado com o seu crescimento. Então, se Ele está preocupado com o nosso crescimento, um dia eu nasço numa família de muitos haveres, e outra eu vou nascer na favela, porque eu preciso de experiências diferentes, não é? Então eu falei assim, mal sabem eles que eles vão ter lá na frente uma experiência de pobreza, porque nem todo mundo vai ser rico o tempo inteiro, não é? Então eu falei, meu Deus, a ignorância espiritual da nossa humanidade. Mas vamos aqui pensar no que a gente pode. Tem essa passagem, uma das passagens que as pessoas não falam muito, mas é muito bonita, a passagem da cura da filha da mulher sírio, a Sírio-Fenícia, que seria o Líbano hoje, né? Ou Cananeia, em algumas versões é Cananeia. Vocês conhecem essa passagem? Pois é, Jesus estava passando por uma região que era pagã, não era território judeu, e ele não queria, na verdade, ser perturbado, eles estão passando. Mas essa mulher estava com um problema com a filha dela, que estava com uma obsessão muito severa, sabia que ele estava passando ali. E ela ia atrás dele gritando, Senhor! E Jesus ia passando, senão ninguém está dando, né? E aí Jesus fala assim, aqui, eis uma mulher sírio-fenícia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E tem outras versões que dizem que os discípulos estavam nervosos, incomodados. Então assim, Senhor, manda essa mulher embora, porque ela fica gritando atrás da gente, né? E Jesus não dá muita atenção, mas ela chega até ele, né? E parece que Jesus é um pouco rude. Se você ler a frase, parece que Jesus é um pouco rude com ela. Mas ele, na verdade, estava testando ali a sua fé. E ele veio também deixar muito claro que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Primeiro ele veio para o povo de Israel. E tem outras passagens que ele faz. Depois ele vem para os samaritanos e depois ele viria para os gentios. Estava tudo programado, gente. A gente que acha que foram... né? E os gentios, quem cuidou dos gentios, né, quem veio trazer a boa nova para os gentios foi Paulo mais tarde. Por quê? Porque primeiro ele estava aqui para estabelecer o evangelho. E teria que ser com aquele povo que entendia do Deus único, que já tinha pelo menos a base. Que se ele tivesse trazido para os gentios, ia dar muito mais trabalho. Ele ia ter que ficar 10 anos, não é? Então ele estava primeiro estabelecendo ali para poder ir para o mundo. Então parece que ele estava sendo rude, não, mas ele estava sendo correto com o programa, né? Mas ele não lhe respondeu a palavra. Os seus discípulos chegando a ele rogaram dizendo, despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre. E ali ela não estava falando, por favor, me dê tudo o que você tem. E a gente vai perceber aqui, que é a migalha que ela estava pedindo, a migalha de misericórdia. E continua o texto. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Isso é uma metáfora, porque os povos pagãos eram os cachorrinhos, eram os cachorros, era assim que eles falavam. Então, ele mesmo usa dessa metáfora. O pão
dos filhos não posso jogar aos cachorrinhos. E ela usa dessa metáfora e fala, e ela diz, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E veja que agora a sua filha ficou sã. Ali ela não estava pedindo a mesa inteira, estava? Então, ela pediu uma migalha do amor de Jesus. Uma migalha ia fazer a diferença. Vocês já pediram isso? Pensaram nisso? Nós, às vezes, nas nossas orações, a gente quer a mesa toda. Não precisa, gente. A gente, uma migalha da paz do Senhor, que geralmente é senta, ó Senhor, que a tua paz esteja conosco. A gente aguenta a paz de Jesus? Vocês aguentam a paz de Jesus nesse momento? Uma migalha já faz a diferença em nossa vida. Uma migalha de amor, um pequeno gesto já faz a grande diferença. E é isso que ela pediu, me dá uma migalha. Eu não entendo, mas até a sua migalha vai me fazer curar. Né? Então essa mulher, ela mostrou a sua fé robusta, mostrou sua resiliência, mostrou o seu entendimento, a sua humildade. Né? A gente fala aqui, uma mãe que não pede a mesa inteira, apenas uma migalha de misericórdia. E Jesus entende e vê a fé dela, que modifica. Não é? Porque também isso a gente vai perceber. Não é só pedir, gente. É ir atrás. Em todo o evangelho, todo pedido que foi feito a Jesus, ele botou a tua mão no lugar. Você lembra quando Jesus vai fazer transformar a água em vinho? Ele não vai até os jarros de água, ele fala o quê? Tragam para mim. Você tem que fazer o trabalho. Tragam para mim, aí eu vou fazer. Né? Quando ele vai, quando Lázaro, ele vai levantar Lázaro da morte, não é? Ele chega, tá lá, a pedra no caminho, né? A pedra. O que ele poderia, ele com a vontade dele, movimentar a pedra, gente? Claro que podia. Mas por que ele não fez? Ele falou assim, vocês vão lá e movam, porque é preciso da nossa colaboração para que o milagre aconteça. A gente não pode só pedir um milagre, a gente tem que colaborar, a gente tem que fazer a nossa boa parte, não é? Então, a humildade aqui não é a fraqueza, é a clareza espiritual, porque ela sabia que mesmo ela sendo pagã, né, que ela não tinha muito para ofertar, ela não teve medo, e geralmente a gente não é assim com Deus. Ai, eu não tenho nada, eu sou uma pecadora, eu sou tão imperfeita. Dane-se, gente. O Pai não está pedindo aqui tua perfeição. Ele está pedindo o teu cometimento, o seu compromisso. Então vá a Ele do jeito que você está, estrupiada, imperfeita, cheia de problemas, cheia de coisa, vá até Ele. É isso que acontece com ela. Ela não merecia aquilo. Dane-se. Minha filha precisa. Eu tenho fé que ele vai curar e eu vou até ele. E ela foi, né, gritando, né, para chamar a atenção dele, né? Então, a humildade é necessária para a gente chegar ao Pai. A gente entrar em conexão com Deus. Eu sei que eu sou isso, eu tenho isso, mas isso não importa. Eu estou aqui para me pedir a migalha que eu possa. E Jesus escutou, não foi? Jesus enviado de Deus, se Jesus escutou, Deus não ouve? Claro, gente. A gente está falando do essencial da vida, do nosso compromisso, de como nós nos colocamos, sem véus, sem excessos, sem roupas. E é a forma que a gente tem que viver na vida, na simplicidade das coisas, não é? Então, a fé robusta dela, a certeza dela, foi honrada pelo Cristo. Como a fé da mulher hemorraísta, não é? Que 12 anos lá, perdendo sangue, quando Jesus passa, ela tem certeza. E ela também não pediu muito não. O que ela falou? Ela pensou, se eu tocar na barrinha, na roupa dele, assim, eu tenho que dar um abraço em Jesus. Não, era assim, tocar na barrinha.
E Jesus na hora sentiu, né? Falou assim, quem me tocou? Eu disse, Senhor, tá todo mundo te tocando, quem te tocou? Não, eu senti uma virtude sair de mim, não é? Mas virtude, ele sentiu que aquele fluido de saúde, de equilíbrio, de paz, de amor saiu dele e foi para alguém. Alguém atraiu a fé da pessoa, não é? Então tem que ter o recurso nosso a trabalhar. Então, pedida com o coração inteiro transforma o mundo. Então, a nossa oração deveria ser assim. A gente não precisa pedir tudo. Pede uma migalha, pede um pouco da paz, um pouco da saúde hoje, um pouco da força para enfrentar as dificuldades de hoje. Amanhã você pede outra migalha e outra migalha, não é? Porque às vezes a gente quer pedir o mundo. É do que você precisa hoje, o essencial para você hoje. E vai ser lhe dado. Vai ser lhe dado. Essa é uma outra parte da migalha, que está na poesia de Meneio. Quem de vocês, eu vejo isso o tempo inteiro, quem de vocês não vê a dor do mundo, que eu acabei de falar da fome, ou a dor de uma pessoa querida que está passando por muita dificuldade, você fala, meu Deus, como é que eu posso ajudar? Eu não sou nada, eu não tenho nada para ajudar. Como é que eu posso ajudar uma pessoa assim? Ou essa situação, vocês não pensam nisso? Isso tem um nome no Evangelho. Dá um desânimo, gente. Dá uma sensação de impotência, não é verdade? Impotência. E Jesus nos traz uma passagem justamente para mostrar que nós não somos impotentes e que não há desânimo no Evangelho. É na multiplicação dos pães e dos peixes. Está em todos os evangelhos, de Marcos, de João, de Mateus, de Lucas. Então, há a sensação de que realmente isso aconteceu. A gente já estudou aqui comigo, né? A gente já fez a multiplicação dos pães. Depois disso, ele estava no lugar, depois disso, quando ele recebe a notícia que João Batista foi executado, né? Então, ele pede que ele quer ficar sozinho, né? Então ele vai ficar um pouco sozinho. Então ele parte para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Isso é muito bonito, porque Jesus teve misericórdia daquelas pessoas. Ele queria estar sozinho, naquele momento de reflexão, mas ele corta aquele momento. Olha, isso é uma coisa, né? A migalha de tempo da gente. Muitas vezes nós estamos exaustos, cansados, mas a gente pega aquele tempo que a gente podia estar descansando e vai visitar uma pessoa que está longe, não é? É a migalha que você está oferecendo naquele momento. Você não tem quase nada, você põe isso de tempo. Mas eu vou dar esse tempinho para aquela pessoa, fazer uma ligação no momento, né? Dar uma ajuda. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para eles comerem? Porque Jesus estava preocupado. Temos que alimentar. Na parte dos outros evangelhos, fala que a multidão estava com eles por 3 dias, né? Porque tem 2 multiplicações de pães e peixes no Evangelho. Então Jesus estava ali preocupado. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Era uma multidão. Dizem que eram 5.000 homens, que no final fala, 5.000 homens foram alimentados, mas eram homens que eram contados, fora mulheres e crianças. Então dizem que era pelo menos umas 15.000 pessoas, gente, de 10 a 15.000 pessoas. E aí ele falou assim,
200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles some um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Gente, 5 pães e 2 peixinhos. O que é uma multidão de 10 a 15 mil pessoas? É alguma coisa? É uma o quê? É o quê? Uma migalha. É uma migalha. É uma migalha. Olha a metáfora. Jesus vai usar a migalha para fazer o quê? Milagre. Um milagre. A multiplicação. A multiplicação. E tendo mandado, então ele pega, né, esses peixes, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos à multidão. Gente, é uma das passagens mais bonitas, porque Jesus está dando o caminho das pedras. Olha aqui, a migalha que você tem, você dá para mim, porque eu vou multiplicar. É a gente que multiplica? Não é a gente que multiplica a gente. Jesus é multiplicador, mas nós entregamos a Ele as migalhas que temos. E o que é entregar a Ele as migalhas que temos? É quando colocamos o que temos ao serviço dos outros, ao serviço do Pai, ao serviço do bem. É isso. É isso. E Ele multiplica, né? Então, alguém ofereceu, Jesus abençoou e a multiplicação se deu. Mas quem distribui esses pães? É Jesus que distribuiu? Os discípulos. Ele está dizendo o quê? Eu preciso de você, de você, de você, de você. Eu preciso de todos vocês para que o reino de Deus se estabeleça na terra. E preciso do trabalho, da colaboração de todos vocês. E como é que a gente colabora, gente? É pegando uma bandeira e lá, vamos alimentar todos os mendigos. A gente pode fazer isso? A gente não pode fazer isso. Mas a gente pode ofertar o que for. E se que cada um ofertar, eu falo, gente, eu trabalho na Faith in Children, a gente tem 15 anos. Eu falo que Andorinha faz o verão. Faz o verão. Somos 3 do board, né? Na diretoria. Eu, Raquel e Michelle. Espíritas. A nossa organização não tem ligação nenhuma com religião, mas é porque nós somos espíritas, né? Então a gente, e acaba muitas das pessoas que trabalham com a gente voluntários, porque é tudo voluntário, não é? Ninguém ganha salário, tudo voluntário. Nós, com pequena coisinha que a gente faz, e a gente faz pouco, não é muito não, porque não tem tempo, a gente dá as nossas migalhas. A gente ajuda mais de 10 mil pessoas por mês. Por mês, alimentando, dando água limpa, ajudando. A gente tem agora lá em Itapira, no centro do André Luiz, no CEPAC, a gente tem agora, abrimos 3 salas de costura para ensinar as pessoas de baixa renda a costurar e ter um ganha-pão, e nós damos a cesta básica para elas. E se tem algum problema, outro dia tinha uma senhorinha que não tinha óculos, a gente vai lá e paga para ter. Então a gente faz o quê? Pouquinho, né, gente? Eu tenho certeza que cada um de vocês pode fazer um pouquinho. E um pouquinho aonde dá, na família, lá fora. E um pouquinho, às vezes, gente, a gente acha, então eu tenho que ter dinheiro. Não, é o ouvido. Não é? Em vez de ficar falando tanto, escuta mais. É a compreensão, é a paciência, é um sorriso na rua, é abrir a porta para alguém, é mostrar que você é seguidor do Cristo e você está a serviço dele a todo momento, não é? Apesar das minhas dores, Chico Xavier era assim, estava a serviço. Hércules conheceu o Chico, não é isso? Não era assim o Chico? Estava doendo, cheio de problema físico, de saúde, e estava lá servindo. Não estava reclamando de problema dele de saúde, ele estava lá servindo.
não é? Então, mas é difícil. Mas, gente, a vida é para isso mesmo. É para a gente ir trabalhando as nossas dificuldades, não é? Então, aqui, Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, fala assim: nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, falam mais do que toda a multidão de males. Então, nossa migalha de boa vontade. Então, é preciso ter boa vontade. Gente, hoje eu esqueci. Sai de casa, toma um banho, Priscila. Não se esqueça do tomate. Sai de casa, esqueci do tomate, né? Mas quando tem boa vontade, tem um jeito. Falei pro meu marido, ele veio dando assim: vamos parar numa bodega, mas ficamos procurando, consegui meu tomatinho. Gente, olha o tomatinho, bonitinho, né? Se bem que o tomate que eu comprei era um tomate maior. Outra semente você acha que tem esse tomate aqui? Conta, assim, pensa, dá um chute. Bingo! Por volta de 150 sementes dentro de um tomate. Lá ver. Vocês conseguem ver? Olha o tamanho. Porque a gente come não vê, vai ter cochilagem. Olha como é pequenininho. Um tomate. Vocês sabem quantos frutos depois que você planta essa sementinha tão pequenininha? Vocês sabem quantos frutos está na semente? Sério? O tamanho da semente. Depois você dá uma banheira. Semente é sério. Mas é isso né? Pois é. Não, semente de tomate. A de mostarda é melhor do que essa. Tá? A semente, eu vou falar uma semente de mostarda que está no Evangelho, é menor do que essa. Tá? Esse é o tomatinho. Tem mostarda menor. Hã? A sementinha da mostarda é menorzinha ainda. Eu trouxe o tomatinho que é mais, a gente tem mais a noção. Essa sementinha dá dezenas e dezenas de tomates. Dezenas e dezenas de tomates. E cada tomate tem mais ou menos 150 sementinhas, que são 150 pés, que vão dar frutos. Então vem me falar que uma migalha da tua boa vontade não pode ser multiplicada. Por isso que Jesus usou a semente. Não foi do tomate que ele usou, não. Ele usou a semente de mostarda e ele colocou o reino de Deus com essa ideia da semente, que é o quê? Plantada no adubo, na terra do nosso coração. Solo fértil. Mas tem que ser solo fértil, solo úmido. Humildade vem de humus. Você sabia disso? É. Então, para a semente do Evangelho realmente crescer forte, é preciso ter o quê? Humildade. Saber quem você é. E saber quais são as possibilidades, né, suas, mas saber quem você é. Não tem que ser honesto. Essa é a palavra. E seja honesto com você. Seja honesto. Não crie subterfúgio sobre a tua pessoa, porque aí dá com a sedimento, não é? Então, olha aqui. Foi assim a migalha que carrega o mundo. A migalha que cria muito. É a semente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Olha que ele fala, o reino do céu é semelhante, para a gente ter uma noção, ao grão de mostarda.
que um homem tomou e semeou no seu campo. Onde é o campo, gente? É dentro da gente, tá? É o coração humano. E por certo, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, faz-se árvore, a ponto de as aves do céu virem pousar nos seus ramos, não é? Ele dá tudo, ele dá tudo, ele dá conforto, ele dá segurança, ele dá sustentação, não é? Então essa tomada, uma semente de tomate, que é quase nada, vocês viram aqui, mas entrega a terra, alimenta famílias por gerações. Uma semente, pé de tomate, 10 a 20 quilos de frutos e milhares de sementes, né? Então a gente tem que plantar, gente, e tem que ter boa vontade para plantar. E a gente começa a plantar na família, viu? Não queira fugir da família. Todo mundo quer fugir da família, né? E a família tem tanto problema, eu vou viver lá fora. Não! Plante na família. Vanessa, mas não dá certo, eu planto, parece que tu morre. Continua plantando. Tenha paciência. Quem tem filhos aqui? Chega a adolescência. Parece que deu tudo errado, né? Não sei, alguns filhos são bonzinhos, mas eu tenho 2 filhos. Uma é até a virada. O outro é... Os 2 são bons. Os 2 são bons, são ótimos, são boas. Mas a outra está passando, né? Está procurando o seu caminho. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu falei assim, eu já entreguei a Deus. Falei hoje para a minha cunhada me levou, porque as 2 estão em Las Vegas nesse momento, as 2, só que não conseguiram se encontrar. Eu falei assim, não, mas a Luísa, ela me liga, eu fico em cima dela. Eu falei, eu ligo também para minha filha, 3 dias depois ela responde. Aí eu falei, minha filha, eu só rezo para Deus que você esteja segura, viva, né? Porque ela não mora mais comigo, não tem controle nenhum. Vocês têm controle dos filhos? Não tem nenhum. Então eu oro todo dia para Deus a protegê-la e entrego as mãos de Deus. E claro, quando ela me liga, doce. Ela fala, ai mãe, eu não gosto de falar as coisas para você. Eu falei assim, mas mãe é chata, mãe tem que ser chata. Eu sou uma mãe amigável, mas não sou unida. Então a gente, mas ama minha filha. Estou aqui falando só. Por quê? Porque às vezes tem as dificuldades na família, né? Então você planta, parece que não vai. Mas lá na frente, como diz a minha mãe, a fruta não cai muito longe da árvore. Lá no final, os seus filhos vão te seguir. E a minha filha de vez em quando ela assim, mamãe, de vez em quando eu me vejo fazendo o que você faz. Não é? Então é isso. E a gente se vê também, né? Os nossos pais na gente, a gente vai fazendo coisa pela gente. Mamãe fazia isso, eu estou fazendo isso. Então é isso mesmo, tem que continuar trabalhando, né? Aí, dai e vos será dado. E aí a gente entra na oração da Memei. Memei é um espírito muito querido no movimento espírita. Ela, na verdade, é o espírito, quer dizer, não é só ela, né? Mas a falange de Memei que toma conta da nossa evangelização. Tá fácil? Então a gente tem um carinho muito grande por Memei aqui no nosso centro. E ela toma conta, e sua falange de muitas evangelizações aí na frente. Ela tem um carinho muito grande pelas crianças. E até um livro lindo dela sobre o pão nosso, lindo, que eu falo que não é para criança, é para minha criança, né? Quando eu fazia evangelho lá em casa, eu fazia esse livro, eu fiquei, gente, é para minha criança o pão nosso dela. Então ela começa assim, Senhor, que é lindo, porque é a migalha falando. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que este alguém me recorde. Porque eu consigo, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quer dizer, todos nós temos alguma coisa para ofertar. Então a Miguela está pedindo para que Deus faça com que a gente possa também olhar o que eu posso ofertar. Quantas criaturas me ficam indiferentes e quantas me abandonam por lixo emprestado, não é? Tem um rapaz agora na internet que é
uma coisa que todo mundo está falando, eu estou seguindo ele também, que é um rapaz, um menino de 15 anos da Etiópia. Vocês já viram esse rapaz? Já. Que ele é um design, ele pega do lixo lá da favela onde ele mora e transforma aquele lixo em roupas que parece que foi a Prada que fez, uma coisa assim impressionante, 15 anos, né? Então, quando eu li isso, eu falei assim, aquele menino que pega o lixo que ninguém quer e transforma, né? A única coisa que hoje em dia está tão assim, assim que ele saiu e uma pessoa me mandou, eu olhei e segui, tá? Agora tem vários Instagrams dele que é meio AI, que já estão criando em cima dele, que é AI. Então você fala assim, meu Deus, agora a coisa tá difícil. Mas o menino é real mesmo, eu já até olhei, é real. Ele é da Etiópia, tem 15 anos e ele cria toda uma coisa. Você já viu, Nandi? Eu vi, todas as grandes marcas estão atrás dele e ele não se posiciona, ele não estava. Por quê? Ele quer mostrar algo diferente. O que ele realmente é e as pessoas que ele alcançou, independente dessas marcas olharem para ele. Então ele está trazendo uma nova forma de questionamento para todos nós. Entende? Ele não está assim emendando ao sistema, ele está criando o sistema dele e mostrando que também é possível. Ele é o maior cara do momento e eu acho que tem muito a aprender com ele. Eu vi uma pessoa comentando que ele está trazendo, porque a gente acha que fashion é para quem tem dinheiro. E ele traz, não, é uma expressão de quem você é. E ele está usando o quê? As migalhas. Ele está usando o lixo, o que ninguém quer. Ele está pegando e fazendo uma coisa que está todo mundo, meu Deus, parece high fashion o que ele está fazendo. Muito interessante. Dá um Google, eu esqueci o nome dele, mas dá um Google. Alguma coisa disso, né? Kaluputini, alguma coisa assim. Ele é lá da Etiópia. Muito interessante. Então é isso. Muitas vezes das coisas que a gente acha, isso é lixo, eu vou jogar. Ou para outra pessoa é luxo. Para quem precisa é luxo, não é? Eu mesmo já passei por isso, assim, vou trocar panela, aí eu moro numa região que é classe média, então é meio assim, tem casas que as pessoas que compraram moram, que você vê que é mais arrumadinho, e tem muitos que são alugados, então você vê que é uma coisa assim, né? Então tem essa misturada lá. Aí às vezes eu falei assim, outro dia eu troquei uma panela, eu falei, vou jogar fora. A minha mãe falou assim, não joga fora não, põe lá fora e fala free. Aí ela falou, por que alguém não quer? E alguém pegou. Não é? Então às vezes nós achamos que o que não serve mais pra gente é a migalha de ajuda para alguém. A gente tem que ter um pouco essa consciência, né? Desse reciclamento de coisas da gente, não é? Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de relés para as crianças doentes. Isso ela vai fazer referência para a viúva que depositou as duas moedas, a tudo aquilo que ela tinha, né? Os óculos estão completamente. O óculos da viúva, esse. Muita gente atiram-me à distância quando sujo na forma de pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar-os que atravessam a noite de pele ao vento. É interessante que na multiplicação dos pães, depois que tem a multiplicação e que todo mundo comeu, Jesus fala assim para os discípulos: junte o que sobrou e ponha em cestos. E que dizem que sobrou mais de 12 cestos cheios, né? O que Jesus está falando para a gente? É justamente isso. Não desperdice nada. Não desperdice nada. Tudo tem um uso, um reuso. Então vamos pensar nisso na nossa vida, não é?
Vamos pensar nisso. Às vezes também a gente fica aqui acumulando bens materiais, não é? Por medo, gente. A gente acumula por medo, porque acha que não vai ter, né? E deixa de fazer um bem. E às vezes é uma migalha, né? Não é muito não, é uma migalha. É uma migalha. Ontem eu recebi um carinho tão grande de onde a gente teve a nossa, que eu convido sempre todos vocês a participarem lá no Harlem da distribuição de alimentos que a gente faz. E a gente estava passando e tinha dois mendigos, né, homeless lá. E aí eu estava oferecendo, você quer o quê? E a gente sempre oferece mais. Eu quero isso. Eu falei, eu pego 2 biscoitos, pego 3, não sei o quê. A gente sempre oferece mais. Aí eu falei assim, você quer água de coco? Água de coco. Você quer isso? Aí ele falou assim, você é um anjo. Eu falei, não, eu sou um ser humano. Aí ele falou, não, você é um anjo. Eu falei, não, eu sou um ser humano. Ele falou, um ser humano anjo. Falei, obrigada. E eu saí de lá desconfortável, porque eu sei que eu não sou anjo, não é? Mas a migalha que eu estava dando. Mas era fiote. Mas a migalha, só estou dizendo o seguinte, não estou me envaidecendo aqui, só estou dizendo para vocês que a migalha que você dá, você não tem ideia. Não tem ideia, gente. Porque a gente sempre fala, o trabalho que a gente faz ali, uma vez no mês, carregando snacks, né, água, não sei o quê, vai resolver o problema de fome desse pessoal, gente? Não vai. Não vai. Mas a gente não está ali para resolver esse problema. A gente está ali para mostrar humanidade. Olhar no olho das pessoas que ninguém olha. Ninguém olha. Ontem até tirei a foto de uma das nossas amigas agachada, dando água para um mendigo na boca da pessoa que não tinha condição. Eu falei, a gente está ali para isso, para mostrar a humanidade. E é isso, gente. Às vezes a gente passa pela rua, a gente finge que nem vê os mendigos, não é? Olha para eles, fala bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho nada para te dar, mas Deus te abençoe, não é? E às vezes a gente até tem, mas eles não aceitam, né? Ele quer ver, a pessoa quer ver o que tem. Você não quero. Mas tudo bem, entendeu? É um livre-arbítrio da pessoa. Mas você ofereceu. Isso que é importante, né? Não pode, mas a pessoa parece doida. Então faz uma prece. Faz uma prece. Uma migalha que a gente pode fazer. Faz uma prece. Faz uma prece. E você sabe o que acontece. O Givaldo conta essa história. Que ele fazia prece para suicidas, né? Ele olhava no jornal, o pessoal que tinha suicidado para fazer uma prece. Um dia apareceu a mãe de um deles e falou, muito obrigada pelas suas preces, porque o Senhor ajudou meu filho. Então a gente não tem ideia, não é? É a boa vontade, é a coisa pequenininha. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto. Posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que fazem sozinhos, no catre dos infortunos refletindo na morte. Não é? Então aquilo que a gente vai jogar fora, muitas vezes para outros, não é? Tem aqui é a migalha pedindo para a gente ter essa noção. Não é que a gente agora vai então pegar todos os escombros do nosso lixo e sair distribuindo. A gente não tem isso. Mas é a noção do que nós temos de extra que pode ajudar o outro, né? Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar-me em amor, narraste a história de uma dracma perdida e reportando-te ao reino de Deus, tomaste uma semente de mostarda por base dos seus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. Aproveite a migalha que você tem, e todos nós temos. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-nos, um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre as riquezas dos poderosos,
e as joias faz cantes do santuário, e conta-lhes que me viste e me abençoaste nos dedos mirrados da pobre viúva, na feição de um brinquém. E é essa passagem também que fala que não é sobre a qualidade, a quantidade, gente. É sobre a qualidade. E sobre a proporção daquela qualidade na nossa vida. Porque os 2 vinténs para ela era tudo. Os outros estavam dando do excesso. Ela estava se doando, se sacrificando pelo outro. Não é? E às vezes a gente se sacrifica pelo outro. Oh, obrigado pela sua migalha. Eu sei o quanto. Eu vou falar uma coisa. Minha mãe sempre falava isso. Eu falei, mamãe, peguei de você. Ela tem cílio de boneca. Eu também, com cílio de boneca. Sabe o que é cílio de boneca? É pra frente, não é pra cima. E eu tenho cílio grande, então os meus óculos sempre ficam sujos, porque o cílio fica batendo, a gordura do cílio fica batendo. Aí eu fico o tempo inteiro limpando meu óculos. Mas eu não sou muito inteligente, porque quando eu vou procurar um óculos, eu não penso nisso. Eu penso, eu gosto ou não gosto, mas tem que ser um óculos que tenha, né? Como é que fala isso? Uma bridge, né? Uma pontinha maior, que não vai pegar no cílio grande que Deus me deu. E Deus me deu, e o cílio de boneca que a minha mãe também me deu. Não reclama não, porque tem gente que paga para ter. Não estou reclamando. Só estou dizendo que é um trabalho, excesso. Bem-aventurado. Bem-aventurado que paga para ter. Não, eu sei, os olhos grandes, que eu sempre tive, com olhos, coisa enorme também. E o pescoço grande, que eu faço uma girafa. Uma girafa, completamente, né? Mas enfim. Então, o que, gente? É a proporção. O que eu estava dando o exemplo da pessoa que chega em casa cansada, um tempo pequeno, mas ela faz o quê? Mas eu tenho que visitar aquela pessoa. É a migalha que eu tenho, é a proporção. O tempo eu não tenho, mas eu vou dar, porque ela precisa, né? Abrir mão daquilo. Eu acho que eu já comentei aqui, comento sempre, porque o Jorge Elahá, um outro palestrante que eu adoro, ele falou que uma vez ele estava estudando O Céu e o Inferno, esse livro maravilhoso da nossa doutrina. E ele queria saber que na segunda parte tem os testemunhos dos espíritos. E ele queria saber qual era a diferença dos espíritos medianos para os espíritos felizes. Que parecia que eles estavam bem, os medianos estavam bem lá. Mas tinha uma coisa que eles não eram o quê? Felizes. E aí ele começou a fazer esse estudo de comparação. Ele é bom para isso, ele adora fazer umas comparações. E aí ele falou que ele descobriu o que era. Sabe o que era? É que os felizes davam uma migalha. Os felizes era aquilo. Você vai pegar um carro, você está atrasado com compromisso, fulano, tem uma pessoa doente no hospital, você me deixa ali? A pessoa fala assim, pô, mas estou atrasado, mas a pessoa está doente, tá bom, eu te deixo, vamos lá. O outro falou assim, não, eu não vou ficar atrasado com o meu compromisso, dane-se. Ele não estava fazendo nada errado, ele estava dizendo, olha, eu vou ser honesto, não tem esse tempo aqui, né? Mas é aquele que dava um pouquinho a mais. Os medianos pagaram os seus impostos, eram corretos, tudo direitinho, não foram para a prisão, tudo direitinho, fizeram coisa certa. Mas os felizes se sacrificaram um pouquinho, se doaram um pouquinho, deram da sua migalha, não é? Deram na sua migalha. Então, essa é a diferença. Eu adoro, sempre penso nisso, se eu estou dando a minha migalha. Então a viúva e a migalha abençoada, naquele momento que Jesus abençoa a mulher, porque ela está dando mais do que ela podia. A proporção de realmente se doar, não é o excesso. O excesso todos nós temos para dar. Mas tem uns que nem dão, né? Aí já a coisa está difícil, né? O pessoal tem, mas não dá. Mas quando você já dá, já está bom, gente. Mas tem que dar um pouquinho mais, né?
Olhando Jesus, viu os ricos lançando as suas ofertas no cofre do tesouro, viu também uma viúva pobre lançando ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade eu vos digo que esta viúva pobre lançou mais do que todos, porque todos estes lançaram do que lhe sobrava. Mas ela, de sua pobreza, lançou tudo que tinha para viver. Então, a medida do amor não é a quantidade, mas a qualidade. Essa proporção que ele apresenta para nós, né? E que está fazendo a nossa renúncia, o nosso sacrifício. E, gente, quem quiser seguir-me, pegue a sua cruz e me siga. É isso, não vai ser fácil. Esse foi a outra hora que Jesus disse, coloque isso aí nas anotações. Coloca isso aí nessa anotação. Prosperidade. Interessante, viu? Muito bem. E aí, lá na pergunta 886, que eu adoro essa pergunta, como é que Jesus realmente entendia a caridade, né? O amor em ação, os espíritos falam do BIP, né? Dos 3. Vocês conhecem isso, o BIP? Quem lembra do BIP quando não tinha celular? Vocês pegaram o BIP? Todo mundo usou o BIP? Usou o BIP? Page era o BIP, né? Então vocês nunca vão esquecer da pergunta 888 agora, tá? Vocês vão ver, vocês nunca vão esquecer. Como é que Jesus pergunta, 886, como Jesus via, né, entendia a claridade? Resposta dos espíritos. Não, eu estou falando que é o BIP, mas o BIP é B de benevolência para com todos. O I do BIP é indulgência às imperfeições alheias. E o P é o que, gente? Perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. Interessante, né? Porque ele não falou da coisa material aí. Não. Porque começa na moral. Porque se você é benevolente, você vai ajudar financeiramente, materialmente as pessoas. Indulgente, né? Ter indulgência, ter paciência com o outro. Porque você também quer ser... Que eu tenha paciência com você, né? Indulgência, porque todos temos falhas. Todos temos falhas. Se você não tem, é porque você ainda não caiu. Vai cair lá na frente. Não estou dando... Mas porque a gente vai ter provas, a gente vai ter dificuldades. E um dia a gente pode fazer até um estudo sobre as reencarnações. As reencarnações não são as mesmas, gente. Existe reencarnação chave, reencarnação alternativa e reencarnação preparatória. Às vezes a pessoa passa a vida uma brisa, nada acontece de mal. Aí a pessoa fica assim, eu sou um espírito elevadíssimo. Nada, querida, está se preparando. Está se preparando, Deus é Pai. Está se preparando, vai se preparando, porque na próxima é a chave. Vai ter que se encontrar. Porque vocês acham que é muito fácil, né? Você teve problema com um amigo aqui, você acha que na próxima encarnação vocês estão juntos? Demora, gente. Demora para botar todo mundo de novo junto. Às vezes demora 3 reencarnações, 4 reencarnações. Então você vai vir com a preparatória, talvez você esteja aqui no centro espírita como preparatória, alternativa, né? Para enfrentar o baque. E rezar para não vir numa compulsória. Né? Não tem jeito, tem que vir, não quero ir, tem que ir, acabou. Então, gente, a gente tem que pensar nisso. Por isso que não dá pra gente ficar julgando o outro, que o outro tá passando. Ai, aquela pessoa, o karma dele deve ser difícil, você não sabe o seu. Deus está sendo, nesse momento, um pai. Você precisa se fortalecer um pouco para poder carregar um peso maior. Então a gente vem numa reencarnação, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato como na maneira porque é praticado, tá? Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza, porque às vezes a gente ajuda, né? Tô ajudando, mas não me peça mais não. Gente, está precisando de trabalhar delicadeza, né? Tá? Você gostaria, então, não tem gente que é assim? Tem gente que é assim. Ou a gente pede um favor, a pessoa ajuda, mas de mau humor, né? Mau humor.
Até mesmo aqui no nosso centro, às vezes a gente pede, a pessoa cria, não posso, não sei o que, cria, não sei o que, gente, vai. Né? Vai. O centro espírita também é essa fornalha, né? Para aprender um com o outro. Não é? Tem que fazer um sacrifício. Então a nossa vida tem que ser essa semeadura, gente. É isso, tá? Para chegar no ponto que Jesus e a migalha orando para Deus para que a gente seja semeadura, né? Sementes da palavra, um conselho dado com amor, com carinho. Tá sabendo que uma pessoa está passando por dificuldade? Faça uma mensagem, dá um telefonema, sabe? Principalmente para as pessoas mais velhas da nossa vida, que vivem às vezes muito na solidão. Dá um amparo a essas pessoas, né? Dá uma ligada, sai para tomar um café, porque hoje em dia o mal é a solidão, as pessoas estão muito solitárias. Por isso que a gente gosta de ficar aqui depois no almoço, por quê? Porque dá essa senso de comunidade com a gente, não é? Semente da presença, um abraço certo no momento certo, a escuta genuína, sem pressa, migalhas de tempo que valem mais que presentes caros. Sementes de exemplo. Sua vida vivida com coerência, seus filhos vêm, os jovens vêm, sementes plantadas silenciosamente. É assim, gente. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que está lá na esquina, olha, eu sou cristão, venha. Não, é aquele que está provando no seu dia a dia. Não é no microfone, né? Aí chega em casa, a pessoa é uma peste em casa. Não, gente, não é isso. Não é isso. É a transformação de cada um de nós vai mostrar de que árvore a gente é, que fruto, né? O fruto do Evangelho, o fruto do Espiritismo. Eu falo que nós, espíritas, temos que ser as pessoas mais alegres do mundo. A gente tem que ser assim, caramba, eu quero estar naquele barco. Você parece tão feliz, está passando por tanta dificuldade, você está tão feliz, por quê? Porque a vida é uma oportunidade. Vocês já pensaram que hoje é a migalha que Deus te dê para ter? Que a vida é uma oportunidade que a gente tem que ter gana de viver todo dia? Porque é essa oportunidade, né? Quem sabe na próxima é a chave, né? Encarnação chave, então aproveita agora nesse momento em que você está entre amigos e familiares difíceis, tudo bem, a gente tem que ofertar, talvez eles não tenham que ofertar, mas a gente já tem que ofertar, não é? E somos muitos assim, mendigos e anfitriões, muitas vezes na nossa vida, não é? Tem horas que nós estamos mendigando, que a gente precisa, mas tem hora que a gente pode dar. Então saber que a vida é isso. A vida é de colaboração, que a gente dá, às vezes a gente pede e não tem vergonha de pedir, gente. Não tenha vergonha de pedir, como a mãe Sírio Fenícia. Sim, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou da casa de Israel, eu sei disso, mas por favor, eu sou uma cachorrinha. Ele fala mesmo, né? Usa a metáfora do cachorrinho. Até os cachorrinhos comem das migalhas. Então, por favor, né? Ela botou ali a sua fé em jogo. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, e essa é a caridade, o amor que a gente pode ofertar. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. Então, a gente termina com a sua migalha, importa. A sua migalha importa. Que você acha que não serve para ninguém, serve, gente. Serve aqui. Dá um lugarzinho. Ontem eu estava no trem lotado, chega uma senhora, ninguém levanta, né? Ninguém levanta. Aí eu aqui olhando, 2 homenzão do meu lado, né? Ninguém levanta. Aí eu levantei, né? Porque se eu não levantasse, estava difícil, né? Eu já levantei, né? Porque se a senhora quer sentar, ela falou assim, aonde é que você vai descer? Eu falei assim, eu vou descer no final. Ela falou, eu também. Eu falei, não tem problema, pode sentar. Aí ela sentou, depois apareceu um lugar, ela já me apontou, vai lá, pega aquele livro. Obrigada. Já olhando por mim, cuidando de mim, né? Porque eu ofereci uma migalha.
E eu estava exausta, trabalhei desde 7h30 até 7h30. Mas, gente, é isso, a vida é essa é a vida. Eu quero uma vida diferente, Vanessa, essa é a vida do Evangelho. Essa é a vida de seguir o Cristo, essa é a vida que os Espíritos nos falam. Planta boa semente, planta que você vai colher. Então é aí, gente. A migalha da misericórdia que a mão pediu, curou sua filha. A migalha dos 5 pães entregues ao Cristo, alimentou 5.000. O grão de mostarda, o menor de todos, tornou-se uma árvore. A viúva que deu o seu tem, e Jesus abençoou diante de todos, inclusive, como Hércules falou, coloca aí escrito para ficar lá, não é? Então, as suas migalhas de hoje estão germinando agora. Não subestime as suas migalhas, elas alimentam o mundo, alimenta o interior de cada um de nós. E a gente cresce com o exemplo de cada um de nós, não é? Então, que Jesus abençoe as nossas migalhas, que elas sejam robustas, que a gente tenha humildade, essa clareza espiritual de saber quem nós somos, mas que podemos dar aquilo que temos de pequeno e que Deus é Pai. Tá bom, gente? Vamos nós agora para as migalhas que a gente pode pedir da saúde, da paz, do amor, do equilíbrio, da resolução de algum problema, não é? Da fé robusta, da fortaleza no nosso passe. Então, pedimos também a vocês que quando vocês estiverem aqui, que a gente possa estar em sintonia com a espiritualidade também para ofertar aquilo que nós temos. Assim seja.